E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre outro conteúdo da nossa disciplina de matemática. A gente vai falar sobre função exponencial. Quem ainda não assistiu o vídeo de potenciação, é muito importante que vocês assistam. A gente tem ele liberado na nossa plataforma. Quem ainda não tem cadastro na nossa plataforma, o site é www.momentodeaprender.com.br. É gratuito, não tem nenhum custo. Uh, e é só vocês se cadastrarem lá e curtirem os conteúdos. A gente tem conteúdo de todas as disciplinas, essa é a matemática, mas tem várias outras feitas por voluntários. Então vamos começar. O que é uma função exponencial? É uma função do tipo f de x, onde eu tenho meu a elevado na x. O que é f de x nesse cenário? F de x é a imagem da minha função. O meu a é minha base, e ele tem que seguir alguma regra, que é um número real, constante, maior que zero e diferente de 1. E o meu x é um número pertencente aos reais. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, inclusive está escrito aqui embaixo, que eu nunca vou ter a imagem, na real uma curiosidade, né, que eu nunca vou ter imagem igual a zero. Por que eu não vou ter? Para quem lembra da aula de potenciação, se eu pegar um número e elevar na zero, por exemplo, nesse caso, se eu pegar um 0,1, porque minha base tem que ser maior que zero, e elevar na zero, isso aqui é 1. E se eu pegar meu 0,1 e elevar na zero, ele é ele mesmo. Então, por exemplo, eu nunca vou ter esse cenário onde a minha imagem vai ser zero. Eu só teria se a base fosse zero, mas não pode. Então não vai ter. Bom, então agora a gente vai falar sobre as propriedades. Na verdade, são dois casos que a gente chamou de propriedade, cada um deles. Os dois casos, o primeiro é quando a é maior que 1, então a gente vai fazer esse primeiro caso agora. A gente pegou a função aqui, se vocês anotarem, que é 2 elevado na x. Essa função, eu não vou resolver as potências. Quem tiver dúvida sobre como eu cheguei no resultado das potências pode vir no vídeo do módulo 2 ou do módulo 1, eu não lembro qual que é, mas que ali eu ensino a resolver essas potências. Então, digamos que o meu x ele vale a menos 2. Aqui eu vou ter meu menos 2. Também vou pegar o x a menos 1, que vai ser aqui. Aqui ele é 0, aqui ele é 1 e aqui ele é 2. A gente podia considerar que ela vai fazer uma curvinha aqui. Então, quando ele é menos 2, quando eu elevo 2 na menos 2, eu tenho 1 quarto, que é 0,25, bem próximo do zero aqui. Então aqui ele teria um tracejado mais ou menos aqui, ó, quando é menos 2. Quando é menos 1, eu tenho 1 meio. Daí ele tem um tracejadinho aqui e aqui. Menos 2, 1 quarto, menos 1, 1 meio. 1 meio é 0,5, 1 quarto é 0,25, mais próximo do zero. Quando o meu x é zerado, então quando ele está aqui, eu elevo 2 na zero, e o que acontece? 2 na zero é sempre 1, né? Então ele está aqui, ó. 2 na 1 é 2, então aqui seria o meu 2. Aqui teria meu 2, aqui teria meu 1. Meu 2 vai ser aqui. E quando ele é 2, ele vale 4. Percebam que agora vai aumentar bastante, né? Então aqui eu fui para 4, aí se for 3, eu venho para 8, daí já é uma distância maior ainda, né? Então eu viria aqui. Mas enfim, é isso. O que dá pra gente perceber por esse gráfico, tá? Que, deixa eu pegar minha caneta de novo, que é uma curva crescente, né? Porque ela tende só a crescer cada vez mais. Que ela nunca vai cortar o eixo x, né? Porque ela começa aqui em cima com qualquer número negativo, por maior que ele seja, por causa da propriedade que a gente tem de colocar o 1 sobre em toda vez que tem número negativo no meu expoente, na minha potência. Então toda vez cada vez vai ficar mais próximo de zero, mas nunca vai ser zero e nunca vai ser negativo, né? E a curva corta o eixo y quando o y for 1, porque daí o meu x é zero, né? E todo número elevado na zero ele é 1. Então essas são as 3 observações. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a propriedade 2, que quando a é maior que 0 e menor que 1, então ele está entre 0 e 1, então a gente vai ter o seguinte cenário. Quando meu x for menos 2, eu vou botar aqui, quando for menos 1, eu vou botar aqui, quando for 0, eu vou botar aqui, quando for 1, eu vou botar aqui, quando for 2, eu vou botar aqui. Quando for menos 2,
ele vai valer 4. Eu não vou explicar como eu cheguei nesse resultado por exemplo, eu levar um meio na menos 2, que dá 4, porque isso vocês aprendem no módulo do 1 ou 2, que é sobre potenciação. Quando eu estou aqui no menos 1, ele vai me valer 2. Quando eu cheguei aqui no 0, ele vale 1. Quando eu cheguei no 1 aqui, vale 5. Quando eu cheguei no 2, ele vale 0,25. É a mesma lógica que eu tinha antes. Então tá, esse é o meu gráfico, tá? Eu basicamente resolvi essa função. Se vocês não entenderam como eu elevo um número, como eu elevo um meio numa expoente positivo ou negativo, vocês podem voltar lá no primeiro ou segundo módulo que a gente fala sobre potenciação, que a gente trata esse assunto. O que eu posso observar então com esse gráfico? Eu consigo ver que é uma reta decrescente, ou seja, a base está entre 0 e 1. Então eu consigo ver que ela é decrescente, começa mais e vai terminar mais próxima do 0 aqui do meu y. A curva nunca vai cortar o eixo x, porque aqui ó, eu fiz até uma reta meio ruim, mas se vocês pararem para analisar, quanto mais próximo ele tiver, ele nunca vai tocar o eixo x, ele sempre vai ficar bem próximo, o máximo possível, mas ele nunca vai tocar. Então esse é uma outra observação que vocês têm que cuidar. E a última é que a curva vai cortar o eixo y quando for 1. Quando o y for 1. Porque quando eu levar na 0, qualquer que seja a minha base, eu vou ter 1. Isso é uma propriedade que a gente aprendeu lá em potenciação e por isso que eu tenho essa observação aqui.